Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de agosto de 2026, quarta-feira, ao som de passarinhos. Eu estou com um pouco mais de tempo para tornar essa nossa conversa um pouco mais palatável e fiquem tranquilos, eu estou muito mais centrado do que eu estava ontem. Ontem eu tinha como diria Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra e essa pedra foi um e-mail que caiu no meu inbox sem nenhuma explicação possível, um e-mail bastante tóxico, bastante agressivo, bastante ofensivo. Eu não entendia o que ele se referia exatamente, não lembro exatamente da pessoa, pedi um pouco mais de esclarecimento com delicadeza e eu sei que talvez por conta disso o episódio de ontem não tenha sido exatamente elucidativo, claro, inspirador, talvez ele tenha sido contaminado por esse, digamos, mau encontro. E falando em encontros, eu acabei encontrando de ontem para hoje alguns episódios que conversam entre si, por acaso, né, mas também tocam, por acaso, em algumas questões que vale a pena eu trazer aqui, nem que seja para mim mesmo. Talvez isso ajude a esclarecer, né, talvez isso ajude a entender um pouco mais essa jornada maluca toda aqui, que começou sem saber para onde ia e continua sem saber muito bem para onde vai, mas, como sempre, eu não tenho pretensão de necessariamente mudar a cabeça de ninguém. Aliás, uma coisa que eu esqueci de contar, eu fiz um episódio há alguns dias sobre um personagem extremamente interessante, o Dan Everett. O Dan Everett era um cara com uma facilidade incrível para línguas. Ele não era um cara religioso, ele acaba se envolvendo com uma moça que era missionária. Eu tenho calafrios cada vez que eu penso que existem grupos de missionários tentando catequizar. Isso me faz lembrar, me faz lembrar coisas da infância. Ali na Consolação tem lá eu já falei, tem um mural gigantesco mostrando um jesuíta super sinistro, né, tentando catequizar uns índiozinhos bonitinhos, e sempre me dá está lá ainda, me dá uma impressão péssima. Mas é muito interessante porque ele vai conhecer a comunidade dos Pirahãs. Aliás, um parêntese aqui, muito obrigado Alex Pias. O Alex Pias trabalha no Instituto Socioambiental, ele está muito conectado aos povos originais e ele acabou me passando uma série de informações que eu vou compartilhar com vocês sobre essa etnia. Os Pirahãs são muito interessantes, fascinante, uma cosmogonia, uma cosmologia que eu nunca tinha visto antes, né? A maneira como eles se organizam, como as palavras, os nomes, é fascinante. A única coisa que me perturbou, entristeceu, é saber que existem apenas algumas centenas de Pirahãs, um povo incrível. Pois bem, esse missionário, o Dan Everett, se tornou um missionário e ele foi lá conviver com os Pirahãs. Eu comentei isso com vocês, né? Aprendeu a língua deles muito bem, entrou numa polêmica com Noam Chomsky, isso eu já comentei antes, mas o que eu esqueci de comentar é que, mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, o que eu esqueci de comentar é que ele, ao invés de se sentir culpado, né, ele perdeu a fé, basicamente é isso, pelo contato com os Pirahãs, pelo convívio, ele perdeu a fé em tudo, não fé na humanidade nem na ciência, não, ele perdeu fé em divindades, perdeu fé no paraíso, inferno, no Novo Testamento, Bíblia, Deus, Jesus, perdeu fé em tudo, não é? E como é que ele lida com o fato de ter passado tanto tempo tentando catequizar um povo que estava muito feliz do jeito que estava? Né? E aí o consolo dele é que ele não converteu ninguém. Eu acho essa informação extraordinária. O cara passou um tempão lá tentando converter os caras e ele não conseguiu converter ninguém, o que provavelmente é o que vai me deixar mais tranquilo com relação ao próprio Radinho. Eu dificilmente vou fazer com que alguém se mova para mais perto ou para mais longe do que seja lá o que a pessoa acredita. Eu acho que eu posso ter essa tranquilidade. Mas acho que um complemento a isso, que acho que é um desdobramento daquilo que eu comentei com vocês, é que para o Pirahã, aparentemente nada falta. Não é que ele estava, nossa, obrigado, agora tudo faz sentido, era isso que eu precisava, saber que eu nasci pecador, saber que eu não posso andar com o pinto de fora, puxa, muito obrigado, nossa, agora eu me sinto completo. Não, aparentemente para os caras não faltava nada, tanto é que os esforços dele, né, mesmo contando com milhares de anos de sofisticação,
né, do discurso teológico, do discurso religioso, o Pirahá olhou e falou, não estou nem aí, né? Ou alguma palavra em Pirahá parecida para isso. E essa história do Não Falta Nada me conecta com um vídeo que eu assisti ontem de uma pessoa que foi um encontro, já que a gente está falando de encontros aqui, um encontro absolutamente transformador. Eu acho que se teve um encontro na história da minha vida que realmente mudou completamente a perspectiva, foi com o professor Luiz Fugante. O professor Luiz Fugante continua ativo, muito ativo, na Escola Nômade, escolanômade.org, vou dar o link aqui. E eu perdi contato direto com ele faz tempo, eu não vejo faz, sei lá, 10, 15, 20 anos, não lembro, mas ele é muito querido. E ontem apareceu um vídeo dele, ele tem produzido bons vídeos, em que ele fala uma questão muito interessante, que a vida não falta nada, né? Que existe essa, sei lá, esse mito, essa fantasia, essa perversidade de achar que nós somos incompletos, né? Que a gente só vai ser completo se a gente comprar um Porsche, se a gente virar CEO, a gente só vai ser completo se a gente conseguir aquele título, a gente só vai ser completo se, sei lá, se empanturrar de comidas exuberantes e fascinantes, e vai ser completo se você rodar o mundo inteiro. Essa história da gente ser definido por uma falta é muito injusta com a própria natureza, porque para a natureza não falta nada, né? Se você entrar no discurso da falta, você vai ser vítima, você vai ser prisioneiro de uma armadilha que aí eu vou tentar explicar um pouco melhor. Então eu vou dar para vocês primeiro o link para esse primeiro vídeo que fala da questão da falta, como é que você pode educar uma pessoa para que ela saia dessa armadilha de achar que falta alguma coisa, né, que ele está sempre devendo, que ele está sempre em dívida, ou que falta algum negócio, para simplesmente investir numa educação da própria potência, da própria diferenciação, da descoberta daquilo que a gente pode, da descoberta daquilo que nos fortalece, não daquilo que nos enfraquece. Então esse é um primeiro vídeo, ok? Hoje eu acordo de manhã e tem um vídeo de um dos canais mais soníferos, soporíferos, hipnóticos, como é que qualquer coisa que te induz ao coma, mas que costuma ter um conteúdo muito bom, é um canal de um inglês, de um britânico, que chama Told in Stone, contado em pedra. E é mais ou menos isso, né? Parece que tudo que ele conta é feito de pedra ou de chumbo, porque, coitado, ele é um pouco monótono, ele é meio chatinho. Pois bem, mas o episódio de hoje era muito interessante, que ele estava falando sobre uma lápide que foi encontrada, acho que no que hoje é a Turquia, né? Parece a costa da Turquia, né? Que naquele tempo era um mundo que fazia parte também do mundo grego, depois do mundo romano, uma cidade que se chama já esqueci. É uma cidade que não fica na beira do mar, curiosamente, ela fica mais elevada, né? Ela fica na montanha, sei lá, numa coisa um pouco mais elevada, e um cara lá chamado Diógenes, quando ele percebeu que ele não ia durar muito tempo, ele encomendou uma lápide que sobreviveu, não é? Uma lápide que tem texto pra caramba, tipo, sabe quando você lê TLDR, né? Too Long Didn't Read, que é isso? Ele fez um textão, ele mandou fazer um textão. Esse textão sobrevive, felizmente, felizmente esse textão que está na lápide, ele faz um bom resumo de um filósofo de séculos antes dele, chamado Epicuro. Essa lápide foi feita, sei lá, 200 anos depois de Cristo, por aí, sei lá, né? Mas ele está falando de um filósofo de centenas de anos antes de Cristo, que é Epicuro, que muitas vezes é associado há uma visão um pouco preconceituosa, negativa, de que epicureanismo significa você ser um hedonista, né? O cara que só quer saber dos prazeres, não quer saber de dor de cabeça, não quer saber de responsabilidade, o cara só quer viver na flauta, né? Mais ou menos como a cigarra e a formiga. Né? Mas, na verdade, Epicuro, isso é uma visão, obviamente, dos inimigos, e houve muitos inimigos, mesmo na história romana, você tem Cícero, Plutarco, vários filósofos e pensadores depois vão falar super mal do Epicuro, primeiro porque o Epicuro não é uma figura que dá muito valor aos deuses, onde já se viu contrariar os deuses, isso mesmo na Roma pagã.
né? Você contrariar ou você negar os deuses coloca em xeque, inclusive, o próprio império, porque o Império Romano depende, né, na cabeça deles, da bênção divina. Então, se você não gostar de Zeus, Atenas e todo mundo mais, né, Júpiter, você provavelmente pode colocar em xeque. Aliás, vale fazer um parêntese aqui, é por essas e outras que o Sócrates foi condenado à morte. Não porque ele ficava fazendo pergunta o tempo todo, mas porque ele teria desencaminhado alguns jovens atenienses que resolveram questionar se os deuses existiam ou não. Ele foi uma má influência, um precursor do radinho. Então, os caras falam, olha, cara, não importa o que você pense, mas se você questiona os deuses, isso pode provocar o fim da cidade. Os deuses nos protegem. Como assim? Se você está fazendo um crime lesa pátria, por assim dizer. Né? Porque a felicidade de todos depende da gente estar numa relação boa com as divindades, sacrifícios, etc. e tal. Então, muitas das críticas que foram feitas depois é por essa postura que não era exatamente ateia, né, mas que era de nem ligar, nem dar bola para os deuses, mas também porque, para muitos romanos, o estilo de vida proposto pelo epicureanismo era um estilo de vida contrário às virtudes romanas, né, às virtudes morais romanas, à política romana. Então vamos falar um pouco de Epicuro. É muito interessante porque Epicuro, ele... É curioso, né? Qual é o fundamento de qualquer filosofia? A gente deveria se perguntar, né? Se uma filosofia parte do princípio que existe outro mundo, você fala, se ela parte do princípio que existe uma alma eterna, se ela parte do princípio que o mundo foi criado por alguma razão específica, vale a pena pensar, né? Mas o Epicuro parte de um princípio revolucionário que não é nada disso, que o mundo não tem outro mundo, existe só esse mundo, e esse mundo é feito de átomos. Os átomos têm uma quantidade cavalar de átomos, eles se combinam, recombinam, e é tudo isso. Os átomos explicam por que as coisas se transformam, por que as coisas se compõem, recompõem, decompõem. Os átomos explicam tudo, e se você tiver, por acaso, uma alma, ela também é feita de átomos, o que significa que quando você morre, simplesmente os átomos vão fazer alguma outra coisa, inclusive os átomos da sua alma. Então não é que tem alguma continuidade depois, não tem. Simplesmente os seus átomos vão tomar novos caminhos, provavelmente mais divertidos, tal. Não é? Então, veja, partindo desse princípio que hoje a gente sabe bastante visionário, né, previu bastante as coisas, ele começa a desenvolver uma filosofia. E uma das coisas que ele coloca ali é muito interessante, me faz lembrar, eu não sei porque eu era novinho, acho que quando eu larguei uma faculdade, fui para outra, e nessa, obviamente, a minha realidade financeira despencou, né, vivia da mão para a boca, foi um período de bastante simplicidade, para não dizer penúria, né, até eu conseguir mais ou menos me reencaminhar, enquanto isso os meus colegas estavam trabalhando em bancos, enfim, consultorias, planos de carreira, eu estava lá tentando minimamente sobreviver. Não é? Então eu lembro que uma das maneiras que eu criei para mim mesmo de não pirar, né, enquanto eu via todo mundo ali, né, bacana, bem vestido, né, eu falei, cara, eu não posso, se eu ficar prestando atenção nisso, eu estou frito. Né, eu tenho que fechar os olhos, eu não vou ficar vendo vitrine de shopping, eu não vou ficar vendo anúncio de nada, porque eu tenho que me concentrar naquilo que eu posso ser, naquilo que eu quero ser. Né, eu lembro que uma vez conversando com a minha avó, saudosa, falecida já, a gente chamava ela de Mocinha, Mocinha obviamente não era o nome dela era Maria Cândida, e a gente chamava ela às vezes de Candinha, e eu estava conversando com Mocinha, e eu falei, acho que ela provavelmente estava fazendo alguma observação sobre a vida muito, digamos, espartana, não é? E eu falei, Mosquinha, aqui é o seguinte, se eu entrar nessa de ficar atrás do que está todo mundo me oferecendo, se eu prestar atenção, eu vou entrar numa roda viva, porque o que eu estava vendo à minha volta é que isso depende, o mundo que eu estava tentando fugir, dependia de uma insatisfação constante. Você tinha que estar insatisfeito, você tinha que querer um carro melhor, você tinha que querer uma casa melhor, você tinha que querer uma roupa melhor, você tinha que comprar o carro do ano. Não é? Então, se por acaso você entrasse num esquema de satisfação com aquilo que você tem, isso, primeiro, que a tua vida ficava muito mais simples, mas só que se isso fosse, digamos assim, se isso contaminasse a sociedade, parava tudo.
porque naquele momento eu já tive a intuição de que a nossa vida normal, a vida por aí social, aprovada por todos, ela depende da insatisfação, ela depende de uma infelicidade, ela depende de um buraco sem fundo. É um buraco que você não preenche nunca, você fica pedalando a bicicletinha ali, né, que nem o hamster no laboratório, e é isso que faz com que as coisas funcionem. Agora, caso você esteja inexplicavelmente feliz, satisfeito com aquilo que você tem, a coisa muda bastante de figura. Eu não sabia, mas eu já estava naquele momento inspirado por algo que Epicuro chamaria de ataraxia. Ataraxia é um dos pilares do bem-estar, segundo Epicuro. Ele diz o seguinte: ataraxia é quando você está feliz, né, você tem uma vida prazerosa, mas não uma vida prazerosa porque você está andando de jet ski, que nem um maníaco. Não, mas porque você tem aquilo que te preenche, aquilo que te faz bem, e você não quer nada além disso, né? Ou seja, é um estado, como diria o Luiz Fugante, em que nada te falta, né? E um outro pilar é o que ele chama de aponia. Aponia é quando você não tem sofrimento, né? Quando você não tem dor, quando você não está passando algum tipo de perrengue, algum tipo de situação desconfortável. Então, se você conseguir atingir um estado de ataraxia, ou seja, eu estou tranquilo e feliz e tendo prazer com as coisas que me efetivamente fazem florescer, né? E você também consegue, não sei exatamente como, evitar maiores problemas e maiores encrencas. Então, isso está muito bom. Qualquer coisa que deriva disso é tolice. E aí, como ele está, de novo, se baseando numa visão bastante interessante, bastante visionária, né? Ele acertou na mosca, de que, afinal, tudo é feito de átomos e não tem nada antes, nada depois e nada. Ele fala: olha, por que ter medo da morte? Por que ter medo da morte? Primeiro, por que ter medo de deuses? Por que ter medo do inferno? Por que ter medo de demônios? Por que ter medo de praga? Isso tudo não existe, isso tudo é coisa imaginária. E aí ele faz uma colocação, eu vou até procurar aqui, eu na verdade estendi essa conversa bastante com o nosso amigo ChatGPT, e acho que eu vou compartilhar, embora seja uma coisa bastante pessoal, eu vou compartilhar isso com vocês. Pronto, achei aqui a citação, em que Epicuro dizia que a morte, para nós, epicuristas, não é nada. Por quê? Porque quando nós existimos, a morte não existe. Quando a morte está presente, você não existe. Portanto, não tem como você experimentar o que é estar morto, porque quando você está morto, você não é mais você. Né? O que, aliás, eu acho que até tentei exemplificar recentemente com uma pequena cirurgia que eu fiz de rotina, em que eu tomei uma anestesia geral. Anestesia geral, ao contrário de sono, porque quando você sonha, assim, você deita, você tem uma série de imagens, você pode sonhar, etc e tal, ok, coisas fantasiosas, mas ok, né? Vai ter uma boa parte do sono que você simplesmente não lembra nada, mas em princípio o sono ainda é uma coisa um pouco mais próxima da experiência de estar vivo, certo? Mas agora, quando você toma uma anestesia geral, o teu corpo, para os outros aparentemente está tudo bem, mas internamente você morreu, porque cessa qualquer tipo de percepção, de lembrança, você simplesmente deixou de existir por um bom tempo, até alguém me acordar gritando lá na sala de recuperação. E é uma experiência que é muito interessante porque basicamente, para mim, é uma ilustração do que é morte. Você simplesmente não está ali para perceber o que está acontecendo, você não está ali para se lamentar, você não está ali para absolutamente nada. Né? Então, essa visão do Epicuro parece bastante libertadora. Por que você está se preocupando com a morte? A morte, na verdade, é um problema para os outros, né? Quem você deixou para trás, né? As pessoas que vão sofrer, as pessoas que vão sentir sua falta, mas você não está ali para existir, não é? É como se, de repente, você deixasse cair o seu Android ou o seu iPhone. Você vai deixar o seu iPhone cair num
num rio de lava, né? Ele vai ser desintegrado instantaneamente. Aí você fala, meu Deus, você não vai pensar, puxa, coitado do meu iPhone, né? O que será que ele está sentindo nesse momento? O que o iOS, né? Pobre diabo. Você fala, cara, você não pensa isso porque você fala, bom, a hora que o telefone desintegrou, né? O que tem o iOS ou o Android ou o Windows, não tem mais nada ali para pensar nada, né? Não é que ele vai te mandar um WhatsApp do além, né? Não tem absolutamente como. Então, desculpa se eu só estou colocando um toque meio pessoal na história, mas então o Epicuro teria trazido uma filosofia que não é essa filosofia da dissolução, do prazer desenfreado, né? Ou só viver também buscando sensações extraordinárias. Ele coloca, inclusive, ali o perigo de que tem alguns desejos que são insaciáveis, que são infinitos. Por exemplo, vamos imaginar que você tem desejos que são naturais, do sexo, por exemplo. Quando você sacia o desejo do sexo, pelo menos por algum tempo, tá bom, tá tudo bem, o desejo desaparece porque ele é um desejo que você sacia. Se você tiver com fome, a menos que você tenha algum distúrbio alimentar preocupante, você come e por um bom tempo está saciado. Mas existem desejos e falsas necessidades que são insaciáveis. E eu vou lembrar aqui, eu acordei de manhã, abri lá, não sei se o Facebook ou o LinkedIn, e me dei de cara com uma figura que eu conheço, muito bem sucedida, uma pessoa honesta, que eu respeito, mas que estava falando sobre o segredo de você ser um bilionário, o que os bilionários têm em comum, é um assunto que realmente não me diz respeito, não é? Mas é interessante porque vamos imaginar que você tem um desejo de ser rico, ok? Aí você acha que você ficou rico, você ganhou 10 milhões na Mega Sena. Né? Aí você descobre que na semana seguinte alguém ganhou 20 bilhões. E aí o vizinho do lado, ele tem 30 bilhões. Não tem fim. Não tem fim, absolutamente não tem fim. O cara que tem, a empresa dele tem, sei lá, 100 mil funcionários. Você fala, ai meu Deus do céu, eu finalmente consegui ter 101 mil funcionários, mas no dia seguinte a outra empresa tem 125. O cara tem 3 Porsches e você só tem 2. Né? E você fica, na verdade, correndo atrás de um fantasma, correndo atrás do próprio rabo. Né? Então, alguns desses desejos, de repente, eu vou comer comidas extraordinárias e vou dedicar minha vida à gastronomia e às viagens exploratórias da culinária mundial, você fala, cara, vê bem se isso também não é um outro desses, você não está arrumando uma sarna para se coçar que não necessariamente te fortalece. Então tá aí, é um vídeo interessante, tem que ter um pouco de paciência com o cara, né? É interessante essa filosofia do epicurianismo, né? Ela inclusive sugere que você evite alguns tipos de envolvimento, por exemplo, envolvimento com a política. Imagina se ele visse o que virou a política hoje. Mas você vai entrar num monte de coisa que não te diz respeito. Então existe uma crítica aí que talvez seja uma postura um pouco individualista demais, de que de repente ela não tem noção das suas responsabilidades civis, familiares, né, políticas, etc. e tal. Mas é muito interessante porque na sequência eu abri um vídeo que o Luiz também divulgou hoje de manhã, o Luiz Fugante, em que ele reforça de maneira bastante eloquente, bastante fascinante, bastante interessante, né, bastante clara, a armadilha que é você, às vezes, se pautar por valores que são comuns, que são sociais, mas que, na verdade, te enfraquecem, porque são valores que são baseados na falta, né? Falta alguma coisa, ou então você é culpado, né? Ou você tem que ser melhor que fulano, ou melhor que Beltrano, não é? E, sobretudo, porque muitos desses valores, eles correspondem também há uma máquina de entristecimento. Você tem que estar triste, né? Você fica sempre triste. Você está triste porque não tem tal coisa, triste porque não aconteceu tal coisa, triste porque você ainda não chegou lá, triste porque não sei o quê. Isso é uma armadilha que funciona extremamente bem, né? A sociedade consegue produzir maravilhas com esse tipo de falácia, com esse tipo de sequestro do seu desejo, não é? E ele menciona uma alternativa que olha, tudo bem, Freud vai falar que o desejo é a falta, Lacan vai falar que o desejo é a falta, mas ele vai se basear em vários outros filósofos, e aí ele vai pensar aí no Epicuro, ele vai pensar em Spinoza, ele vai pensar em Deleuze, em vários pensadores que eu admiro imensamente, que eu aprendi com ele, inclusive em Hume também,
que vai falar, olha, na verdade, você tem que encarar a vida como encontros que te fortalecem, encontros que te enfraquecem. Muitas coisas na sociedade te enfraquecem. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu abri o Instagram e, como eu estou ali aprendendo italiano, apareceu um vídeo bastante interessante sobre uma igreja em Roma, que eu acho que eu visitei, mas eu não registrei muito bem, né? Santa não sei o que, Rotonda, é na verdade um templo circular. Ele foi construído em cima de um templo pagão, que eu já não sei templo do que, mas era um templo circular. Eu lembro da arquitetura, mas ele é coberto de pinturas na parede ou afrescos, não sei, que são tétricos, que são pinturas mostrando o suplício dos mártires, o sofrimento dos santos, né, a crucificação de Jesus, né, o sofrimento do Calvário. Então, veja, é praticamente um IMAX, né, é praticamente uma realidade imersiva de dor, sofrimento, enfraquecimento. Não é? Vale lembrar que, eu acho que, se eu não me engano, quem escreveu isso logo no começo do cristianismo, que alguém escreve uma carta para o outro e fala, olha, cara, eu não sei o que eu faço com esses cristãos, porque quando a gente quer punir os caras fazem fila. Eu quero ser martirizado, eu quero ser devorado pelas feras, eu quero morrer na arena do Coliseu. Eu falo, qual é o problema desses caras que eles querem sofrer um mais que o outro, não é? Então, essa igreja, que felizmente a minha memória não registrou bem, talvez porque eu tenha aquele sentido repulso imediatamente, eu nunca entendi por que essa fixação pelas feridas que sangram, pelas cabeças cortadas. A gente fez uma viagem na Itália agora que foi o dia inteiro isso, santas com os olhos furados, fulano que foi queimado na fogueira, né? Então eu não consigo entender. Mas voltando, saindo fora um pouco dessa dinâmica estranha de falta e de entristecimento e de culpa, você pode ter um outro modo de existência, que é um modo de existência em que você está tentando descobrir do que você é capaz. Qual é a sua diferença? Quais são as suas diferenças? Não uma diferença que faz você esquisito, feio, anormal. Não, as suas diferenças de potência. Você é um modo de potência único, que faz coisas que ninguém mais faz, de um jeito que nunca existiu. Então, não é que, olha, puxa, que pena, eu não sou igual a todo mundo, eu não sou normal, né? Eu não sou exatamente como o modelo deveria ser, ou como a cartilha recomenda. Parabéns, que bom, você tem uma diferença, e como é que você pode habitar essa diferença, aumentar a potência dela para que isso te preencha mais e te permita explorar cada vez mais, ou avançar cada vez mais no descobrimento daquilo que você é capaz. Então, esse pensamento todo, eu acho que ficou muito marcado em mim, acho que define praticamente quase tudo que eu fiz depois de conhecer o Luiz. Explica talvez a minha dificuldade bastante visível, inclusive, com relação a vários sistemas de pensamento e de crença tradicionais, porque eu continuo achando que eles se baseiam na falta, continuo achando que eles se baseiam na culpa, continuam se baseando numa camisa de força da aversão à diferença, e eu acredito que não só eu, aliás, não precisa acreditar, é só olhar em volta, né? O que Darwin mostrou é que se temos esse paraíso nesse planeta aqui, é porque a diferença não para de se expressar, as mutações são a expressão da diferença. Né? E a diferença descobre outras maneiras de se enfraquecer ou de se fortalecer no mundo. E isso faz com que isso se perpetue pelo tempo. Então não é só uma questão de crença, não é uma questão de filosofia. E aí eu entro num capítulo que para mim é interessante, que é o que de uma certa maneira me afasta um pouco do Luiz, ou pelo menos, quem sabe eu estou expressando aqui a minha diferença, é que eu sempre tive uma curiosidade imensa por ciência e por entender um pouco melhor como as coisas funcionam, inclusive disciplinas que eu não entendo muito, biologia, vai falando aí, antropologia, não é? Porque uma das coisas que sempre me afligiram é, ok, de repente tem um filósofo qualquer, você vai se encantar com Nietzsche. Nietzsche tem a ideia do super-homem, o super-homem é aquele cara que conseguiu superar todas as limitações e vai levar uma vida plena, ou então Deleuze vai falar que você tem que habitar o seu desejo. É tudo muito bonito, mas para mim a pergunta sempre foi e continua sendo, e eu repasso isso para vocês, isso é possível? Quem disse que a gente é capaz disso tudo? Quem disse que esses caras não estão idealizando? Será que eles estão partindo de um conhecimento concreto
sobre o que nós, a nossa espécie ou a própria vida é capaz? Talvez não, talvez haja descobertas, porque imagina, o Nietzsche falou essas coisas faz centenas de anos, o Deleuze já morreu também, mas a gente descobriu muitas coisas, não só descobriu que existem centenas de milhões de galáxias, a gente descobriu que o universo começou a 13.0, a gente descobriu DNA, a gente descobriu placas tectônicas, a gente descobriu tanta coisa. Mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, mas essas descobertas todas, elas põem ou não põem em xeque algumas dessas ideias? E eu acho que põe. Então, quando de repente algum filósofo qualquer, seja Nietzsche, fala o que você imaginar, e Kant, ou seja o que for, será que aquilo que ele está esperando que você faça é possível? Será que é possível em termos não só físicos, em termos psicológicos, em termos de grupo, em termos comunitários, em termos sociais, em termos econômicos, ou de repente, sei lá, você tem que ser um nômade. Cara, desculpa, não é assim que a gente funciona, nós não somos criaturas nômades, nós somos criaturas sociais, os nossos valores evoluíram, não necessariamente porque está escrito numa Bíblia ou porque está escrito no Alcorão, muitos dos valores a gente compartilha, inclusive com outras espécies, com primatas, a noção de empatia, de compaixão, de justiça, de injustiça, isso na verdade a gente foi desenvolvendo evolutivamente, mesmo antes da gente ter qualquer coisa parecida com cultura, não é? Então, será que muitas esses ideais, vamos chamar de ideais, do que é a felicidade, do que é o homem pleno, a gente é capaz disso? E eu pergunto mesmo em termos pessoais, eu sempre me encantei com uma figura ou outra que eu achei que fosse realmente um exemplo a seguir. A questão é, eu sou capaz? Eu tenho aquilo? Não, eu descubro que eu sou diferente, que talvez eu não seja tão aventureiro, que talvez eu não seja tão criativo, que talvez eu não seja tão, alegre, que de repente eu tenho minhas próprias diferenças e como é que eu equaciono as minhas próprias diferenças para ter um modo de vida criativo, que sempre se diversifica e se fortalece. Então, eu estou colocando aqui, isso parece um episódio de sexta-feira, mas para mim eu acho que é bom eu mesmo estar ouvindo a mim mesmo falar essas coisas. Não sei se para vocês vai fazer alguma diferença, ou se como os pirahás vocês estão bastante satisfeitos com aquilo que vocês têm e não estão precisando de nenhum tipo de conversão, mas espero que dê um pouco mais de perspectiva para muitas coisas que eu estou fazendo aqui de uma maneira bastante transparente. Agora, ok, deixando isso respirar um pouco, germinar um pouco, como a gente deixa a massa do pão ali para crescer, nada a ver, mas talvez um pouco a ver. Eu assisti ontem um vídeo muito legal de um canal que eu admiro, um canal chamado Space Time, é da PBS, que também é um sistema público de comunicação. Ele estava falando sobre descobertas que estão colocando em xeque o que a gente imaginava. É muito interessante, ele está falando sobre uma coisa muito recente, que, coitado, Einstein imaginou, mas morreu antes de confirmar, que, tanta gente já morreu sem nunca ter visto isso, que é o seguinte: o universo vibra como um sino, ele vibra como um carrilhão, por assim dizer, porque o universo, o espaço-tempo, que é a base, que é tudo, o universo é o espaço-tempo, quando algumas coisas muito dramáticas acontecem, aquilo faz com que praticamente fosse um pequeno terremoto. As vibrações se multiplicam no espaço-tempo, vibrações da gravidade. É muito louco isso. O Einstein intuiu essa história através da matemática e a gente já conseguiu construir instrumentos. Tem o LIGO, tem o Virgo, tem um outro que eu já esqueci como é que chama. São instrumentos enormes, gigantes, absurdamente sensíveis, Eles tentam isolar todo tipo de vibração possível e imaginável para perceber, de repente, deslocamentos menor que um átomo. Deslocamentos do quê? Veja, vamos imaginar que aconteça alguma coisa simplesmente bíblica, cataclísmica. 2 buracos negros se engolem, um momento sexual entre buracos negros. Isso são massas tão colossais. E isso acontece tão rápido que isso faz com que o espaço inteiro vibre. E essas vibrações elas vão se espalhando na velocidade da luz. E o que acontece é que esses instrumentos conseguem perceber essas vibrações. Então, a primeira detecção de um evento desses faz alguns anos já,
Não é, nossa, que maravilhoso, o Einstein estava certo, mais uma vez. Não é, a gente consegue perceber o espaço-tempo vibrando, que coisa maluca tal. E aí eles foram aperfeiçoando o instrumento, criaram mais 2 instrumentos, e aí agora eles publicaram um catálogo. Porque, veja, não é só uma observação, que fala, que legal, a gente viu essa observação, isso é normal ou não é normal, é esperado ou inesperado? Né? Eles coletaram centenas de observações de fenômenos que produziram ondas gravitacionais que a gente consegue medir. Não é? Elas estão atravessando você nesse momento. Né, mas a gente consegue detectar até um certo ponto, né, tem que ser de uma certa amplitude, né, de qualquer maneira. Eles conseguiram registrar centenas. E eles criaram um catálogo de 400 observações diferentes. 400 observações diferentes. Tudo varia um pouquinho. O tamanho da massa, a velocidade de rotação, como que isso aconteceu. Né, tem colisões de estrelas de nêutrons, que também são coisas completamente inimagináveis, de uma grandeza incrível. Então você tem hoje um catálogo para você perceber não só anomalias, mas padrões. Né? A ciência começa com, de repente, uma coisa que é uma quebra de paradigma, uma coisa louca, mas aí ela entra numa nova fase que é chamada de normal, que não quer dizer que seja chata, normal, mas que é quando você começa a tentar perceber padrões, você começa a tentar entender do ponto de vista estatístico, né, do que o universo é capaz, como é que o universo funciona. Não é? E aí é muito interessante, vocês têm um catálogo de 400 observações diferentes até agora. E recentemente surgiu uma observação que deixou todo mundo coçando a cabeça, que é aparentemente um buraco negro pequeno. Um buraco negro pequeno, o pequeno quer dizer o quê? Menor do que, por exemplo, a massa do Sol. Imagina o Sol virar um buraco negro, você imaginou? Então você errou, porque o Sol ele não consegue virar um buraco negro por mais que ele queira, porque ele não tem tanta massa assim. Né? Se ele, a hora que ele quer acabar o combustível, que ele entrar em colapso, que ele desmoronar, ele não tem tanta massa, então ele provavelmente vai virar uma anã vermelha. Se o Sol fosse 3 vezes maior, 4 vezes maior, aí ele talvez virasse, né, por conta da massa, tem mais massa, vai continuar espremendo cada vez mais, a gravidade vai espremer cada vez mais, você vai ter uma estrela de nêutrons, ok? Ok. Agora, para você conseguir fazer... E além disso, você tem que ter mais massa ainda, mais gravidade ainda, você precisa ter 10... pelo menos 10 sóis, quer dizer, uma estrela com a massa de 10 sóis, né, alguma coisa 10 vezes maior que o Sol, não é, para conseguir ter a chance de, né, passar da estrela de nêutrons e virar um buraco negro. E, ok, tá bom, então tem que ser uma estrela de um certo porte, senão não vira um buraco negro. E aí tem buracos negros gigantescos, com milhões de vezes a massa do Sol, mas até aí dá para entender. O que não dá para entender é por que você encontra um buraco negro menor que a massa do Sol. Então não foi uma estrela que gerou. Se não foi uma estrela que gerou, o que será que aconteceu? Será que ele nasceu antes de haver estrelas? Será que ele nasceu nos primórdios do Big Bang, logo no começo do universo? Estava tudo tão concentrado, a massa estava tão aquecida e próxima ali que de repente aquilo formou pequenos buracos negros que eles chamam de buracos negros primordiais. Então, esse é um caso, mas um caso só vai saber se é um defeito ou se é um engano, né? Mas isso aponta o quê? Puxa, que legal, quem sabe eu estava com a ideia equivocada, eu tenho que expandir o meu entendimento, eu tenho que criar um modelo melhor. Veja, o meu modelo não bastou. Então, uma coisa bastante interessante da ciência é justamente essa capacidade ou esse impulso de não se ficar em cima de verdades eternas que algum filósofo disse, porque Platão disse, porque Sócrates disse, porque Kant disse, porque Heidegger disse, tanto faz, né? Mas esses caras não são vacas sagradas. A gente tem que estar sempre vendo até que ponto isso ainda funciona, até que ponto isso explica, até que ponto isso se baseia na realidade, até que ponto isso efetivamente nos ajuda a entender como as coisas funcionam. Um vídeo magnífico, eu adorei, eu sei que é um interesse muito específico. Raríssimos e raríssimos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que faça algum sentido. Eu fico muito feliz se vocês, como os pirahás, estiverem perfeitamente satisfeitos com aquilo que vocês têm e aquilo que vocês pensam e aquilo que vocês fazem. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.